Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos, se aconcheguem em sua casa, se aconfortem em seus sofás, em sua cama, onde quer que seja, para a gente embarcar em mais esta reflexão. Hoje aqui mais uma vez nós contamos com as vozes do além. Queiram dar boa noite, por favor. Boa noite, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. E elas estão aqui para nos auxiliar, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Elas vão responder, elas vão repassar essa pergunta. Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, depois a gente entra em contato para tentar sanar essa dúvida. Então vamos fazer nossa prece. A gente sabe que no aspecto religioso, mas dentro da casa espírita, sempre antes de começar uma atividade a gente faz uma prece. Essa prece a gente vai pedir auxílio a Jesus, aos benfeitores, para que nos assistam e nos acompanhem durante o nosso estudo. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando aos benfeitores espirituais para que nos assistam e que possamos ter uma excelente noite, que possamos nos aprofundar nos ensinamentos do Cristo para entendermos e que saiamos daqui mais contentes, mais confortáveis, mais focados para a prática do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Semana passada, na quarta-feira, nós conversamos a respeito do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo da fé. Vocês se lembram? Quem já assistiu essa live nossa vai rememorar, vai relembrar que nós conversamos um pouquinho sobre a fé. E os que não assistiram ainda, dê um pause aí nessa live, ou acompanhe até o final e depois não deixe de assistir essa última live que nós fizemos a respeito da fé. Porque lá nós conversamos que a fé, ela pode ser raciocinada ou ela pode ser uma fé cega. E é muito interessante porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa cegueira que envolve muitas pessoas, e nós vamos abordar um tema do Novo Testamento de Jesus que ele traz da cura do cego de nascença. Então lá em João, no capítulo 9, numa live anterior, nós já conversamos sobre isso. Nós demos só uma introduçãozinha neste capítulo de João, mas hoje a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nessa passagem do capítulo 9 do Evangelho de João. Então, se você está na sua casa, fique à vontade para você pegar sua Bíblia, seu Novo Testamento, abra lá em João, capítulo 9. No Evangelho segundo o Espiritismo não tem essa passagem propriamente dita do capítulo 9. Então é importante você buscar numa Bíblia, no Novo Testamento. Eu estou aqui com o Novo Testamento do Haroldo Dutra, que é uma interpretação, uma tradução que ele fez do grego do Novo Testamento. Então eu acompanho por essa tradução do Haroldo Dutra. Então pode ser ter alguns detalhezinhos, alguma outra palavra que seja um pouquinho diferente. Mas vamos ler esse trecho, porque eu vou fazer um rodeio antes de entrar para dar tempo de vocês pegarem o evangelho de vocês. Então essa passagem aqui é da cura do cego de nascença. Então se a gente fizer uma leitura dessa passagem a olhos desarmados, a gente acha que simplesmente Jesus curou um cego. Mas na verdade existe algo muito mais profundo, algo muito mais depurado, muito mais espiritual por trás dessa passagem do que necessariamente a simples cura material de um cego. Se a gente analisar com olhos de buscando um ensinamento espiritual, a gente vai perceber que na verdade a cura desse indivíduo, dessa pessoa, foi uma cura de uma cegueira espiritual e não simplesmente uma cura de um cego fisicamente, de uma debilidade física da visão. A gente não está falando que isso não tenha acontecido,
mas a questão é que o ensinamento do Cristo é muito mais aprofundado com relação a isso. E aqui ele traz toda uma passagem de cura de cegueira espiritual. E isso é uma grande preocupação que existe nos espíritos superiores, dessa questão da cegueira espiritual. Nós já conversamos em outras oportunidades aqui durante as nossas lives a respeito dessas pessoas que vivem numa cegueira, que elas caminham durante uma encarnação inteira, mas sem atingir um objetivo, um rumo espiritual. E a própria Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela já disse várias vezes que as pessoas elas vivem num estado de letargia, de uma cegueira, como se tivesse uma barreira à visão das coisas espirituais. Então isso é muito interessante porque Jesus trata exatamente desse aspecto aqui. Se a gente se aprofundar aqui sobre uma visão não literal, mas uma interpretação espiritual dessa passagem, a gente vai perceber que Jesus está falando de uma cegueira espiritual e não física. A cegueira física nesse cidadão só foi pretexto para ele passar um ensinamento muito maior, que é esse aspecto da cegueira espiritual. Então aqui, nessa passagem, tem várias nuances de ensinamentos do Cristo que a gente vai fazer várias pausas para a gente aprofundar um pouquinho em cada passagem aqui. Então começa assim: ao passar, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Rabi, Rabi significa mestre. Rabi, quem pecou, ele ou os seus genitores, para que fosse gerado cego? Aqui começa a nossa primeira pausa, que nós já conversamos quando nós abordamos a temática da reencarnação. Porque no Novo Testamento, esse capítulo 9, ele traz um exemplo evidente de que os judeus, eles acreditavam na reencarnação. E em muitas passagens, Jesus Cristo abordou essa temática da reencarnação. Por isso, essa pergunta: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Ora, se ele foi gerado, se ele é um cego de nascença, quando ele teria pecado? Necessariamente numa outra existência, não nessa. Porque senão eles não perguntariam quem pecou, ele ou seus pais. Porque ele nasceu cego de nascença. Concordam com isso? Então isso daqui traz a questão da pré-existência da alma ao corpo físico e até mesmo a pré-existência de uma outra vida. Por isso que eles perguntam nesse aspecto. Então é a nossa primeira pausa para a gente traçar o seguinte entendimento. Eles falavam de reencarnação, mas ainda nós não entramos na nossa proposta de tema de hoje. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores, mas que ele, para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso daqui é um outro aspecto interessante, porque o povo judeu, desde os primórdios, desde a época de Moisés, eles sempre esperavam um Messias. Eles sempre esperavam um ser superior, um ser divino, ou um profeta, para que libertasse o povo judeu e para que eles reinassem sobre todo o planeta Terra. Então eles sempre esperavam esse Messias, o enviado. E Jesus veio como esse tal Messias esperado. Só que eles não o reconheceram como o Salvador, como aquele ser que iria contribuir para a evolução espiritual daquele povo. Eles não o reconheceram. Então Jesus, em várias passagens de sua vida pública, ele, se autoafirmando Messias, ele realizava inúmeros fenômenos de caráter espiritual para que as pessoas percebessem que ele era um ser divino, um ser iluminado, convencendo as pessoas através da sua conduta que ele era o Messias. E as pessoas não reconheciam. Então ele vem e fala: eu venho para que manifeste nele o porquê da minha vida.
Deus ser o Messias. E daí ele fala assim, é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso daqui também é uma lição bem interessante de Jesus Cristo. Porque ele fala assim, é necessário que trabalhemos enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Por quê? Aqui ele traz uma lição para o cotidiano, para o costume da época no seguinte sentido. Era uma comunidade, uma sociedade em que eminentemente a força de trabalho era voltada para a agricultura e pecuária. Eles acordavam muito cedo para a lavoura e à noite eles descansavam para o próximo dia. Então, naquela época, não existia, eram raras exceções, eram raros casos de trabalho noturno, como nós temos hoje. Eram muito poucos casos, mas a questão dos vigias, dos exércitos, mas trabalho noturno propriamente dito não existia. Ele fala assim, é necessário que trabalhe durante o dia. O que? É necessário que se faça as coisas enquanto tem oportunidade. Isso é uma chamada de atenção bem importante. Porque às vezes a gente fica, de alguma forma, postergando a nossa realização de coisas boas, postergando a nossa transformação íntima, postergando a nossa reforma íntima, e deixa o dia passar, e quando chega a noite, num sentido figurado, a gente quer fazer essa transformação, a gente quer melhorar. E daí? Agora não dá mais, chegou a noite, você já passou o seu tempo de dia, agora não dá mais, agora você vai ter que esperar um novo dia. Uma situação bem exemplar é o caso do que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas vêm e falam, poxa Flávio, que saudade do centro espírita, que saudade das atividades. Mas quando tinha as atividades a pessoa era faltosa, a pessoa fazia corpo mole, a pessoa não queria participar. Você convidava para uma atividade, para um trabalho, ela não quer, ela não pode, ela está ocupada. E agora que nós estamos impossibilitados de praticar certos atos, como o da nossa casa espírita, a pessoa fica lamentosa, fica pesarosa, falando, mas agora é como se fosse a noite, agora não dá mais. Agora tem que esperar um novo raiar do sol para ter uma nova oportunidade de trabalho. E isso acontece com a nossa vida. Quantas e quantas pessoas desencarnam e chegam no plano espiritual e falam, poxa, como eu deveria ter mudado, como eu poderia ter mudado. Agora é a noite, agora não adianta mais. Quantas e quantas pessoas têm oportunidade de trabalho, é convidada para trabalhar numa atividade social de auxílio ao próximo, não trabalha. Daí ela tem um problema de saúde, fica hospitalizada, daí ela fala, poxa, eu deveria ter ido. Se eu sair do hospital, eu vou ajudar o samaritano. Agora não dá mais. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões. Ao dizer isso, essas coisas, cuspiu na terra, fez barro com saliva e aplicou o barro sobre os olhos dele. Isso daqui é uma outra coisa interessante. Porque numa leitura assim, literal, uma leitura só nas palavras, a gente acha até meio estranho, né? Poxa vida, Jesus, imagina a situação, Jesus cuspiu no barro, pegou na terra, cuspiu, fez barro e passou no olho. Imagina fazer isso em época de Covid, em que a disseminação acontece pela saliva, fica meio estranho, não fica? Então, qual será que é o ensinamento espiritual disso? Porque Jesus Cristo, se fosse necessário para curar, ele não precisava disso. Quantas e quantas pessoas ele curou simplesmente impondo as mãos ou simplesmente pelo pensamento? Vocês se lembram daquela passagem do centurião que ele chega até Jesus e fala, Senhor, por favor, cure um dos meus servos, que ele é muito laboroso, uma pessoa boa. Daí Jesus Cristo, vamos lá. E o centurião fala, não, Senhor, manda que os seus espíritos vão até lá para salvá-lo, porque o Senhor tem o poder para isso, ou seja, pelo pensamento ele consegue fazer uma cura à distância. Então por que será que ele fez barro nesse indivíduo aqui? Fez barro e passou nos seus olhos. É uma expressão idiomática, é uma questão de uma mensagem que é mais ou menos assim, para a gente buscar a cura da cegueira, é necessário que tenha trabalho. O barro simboliza o trabalho aqui que nós temos que ter, que nós temos que agir.
é aquela questão do oleiro, que faz as argilas, trabalhar a argila, é a questão da força de vontade, da dedicação ao trabalho. Então Jesus Cristo faz isso para trazer a conotação de trabalho para uma cegueira. E não faz só isso. Além dele passar o barro, ele fala para o cego de nascença: vai até o lago de Siloã, lava-te e daí você será curado. Então olha só, Jesus foi até ele, porque muitas passagens do Evangelho as pessoas vão até Jesus. Esse aqui é um caso interessante, que Jesus vai até ele. Então, dependendo da nossa aflição, da nossa dificuldade, a gente não consegue ir até Jesus, mas Jesus vem até a gente. Só que Jesus ele dá uma forcinha, e a gente, através do nosso trabalho, do nosso esforço, a gente tem que ir buscar o quê? A reabilitação da nossa deficiência, é o caso desse cego. Jesus poderia ter passado barro no olho dele, ter falado, vai no lago de Siloã, e ele falou, eu não vou nada, eu vou ficar aqui. E não seria maldade de Jesus falar, poxa, por que vai mandar o rapaz ir lá, ele não enxerga nada, e vai mandar lá no lago? E daí o lago de Siloã é um lago que os judeus tinham como um lago sagrado, em que aconteciam curas. Então Jesus fala, vai até lá aquele lago, ou seja, vai até Deus, procure Deus, trabalhe e procure Deus para obter a cura dessa cegueira espiritual. Ele vai até o lago, se lava e ele recupera a visão. O Evangelho fala que ele recupera a visão. E é interessante, porque quando ele recupera a visão, as pessoas não acreditam que é ele. Elas ficam se perguntando, será que esse rapaz que está enxergando é aquele cego que ficava esmolando pela rua, pedindo esmola? E uns diziam, não é ele. É um rapaz parecido com ele, mas não é ele. E o cego que foi curado falou, não, sou eu sim. Foi aquele Jesus, foi o mestre que me salvou. E daí o que eles fazem? Aquelas pessoas pegam esse cego, ex-cego, e levam até o Sinédrio, até os líderes religiosos daquela época. E os líderes perguntam, você é cego? Você era cego? Ele falou, sim, eu era cego. E como é que você está enxergando agora? Ele fala, não, foi o Jesus Cristo que me salvou. Olha só que questão interessante. Que esses líderes do Sinédrio, eles não se preocuparam com esse fenômeno da cura desse cego, propriamente dito. Eles ficaram dialogando, eles ficaram debatendo sobre o fato de Jesus Cristo ter feito isso no sábado. Olha só, eles ficaram bravos com Jesus porque ele curou esse cego no sábado. Olha a cegueira que esses fariseus viviam. Eles não conseguiam enxergar Jesus como um ser superior. Então eles ficavam, ao invés de verificar o que aconteceu desse fenômeno espiritual com esse cidadão, com esse indivíduo que era cego e não ficou curado, eles ficaram debatendo, falando que Jesus Cristo não era de Deus, porque praticava atos de caridade, trabalhava no sábado, praticava a cura no sábado, o que é proibido na tradição judaica do sabá. É o sabá, que era só voltado para o templo religioso. Então eles ficaram indignados com a situação. Pasme, ao invés de se atentarem ao Cristo, não, ficaram encrencando com o Cristo por ele ter perpetrado a cura no sábado, que não poderia. Mas mesmo assim, eles não acreditam nesse ex-cego e mandam chamar os pais dele, os pais desse cego. Chamados os pais para depor, eles perguntaram, esse cidadão é seu filho? Os pais falam, sim, ele é meu filho. E daí eles vão redarguir. Mas como que é seu filho e é cego e agora ele está enxergando? Daí os pais, eles com muito medo, eles falam, olha, nós não sabemos. Nós sabemos que ele foi gerado cego e era cego. Agora, como ele recuperou a visão, não sei, pergunta para ele é maior de idade. Ele tem condições de responder isso. Por que eles estavam falando isso? Porque as pessoas que afirmassem como sendo Jesus uma autoridade espiritual, um ser que praticava a cura, era excomungado do templo. Os fariseus, eles excomungavam, eles expulsavam do templo essas pessoas. Então elas tinham medo de reconhecer Jesus.
Eles falaram, eles passaram a responsabilidade para o filho. Pergunte para ele, ele é maior de idade. Nós não temos responsabilidade nenhuma sobre isso, nós não sabemos. E daí eles vão até o cego de novo e perguntam assim, eles falam, bem, usam esse termo assim, dê glória a Deus. O que significa dê glória a Deus? É dar glória a Deus. É uma expressão judaica do tipo, quando você fala dá glória a Deus, você é obrigado a falar a verdade. É como se fosse nos nossos julgamentos de hoje, em que a pessoa é obrigada a falar a verdade sob pena de falso testemunho. Então eles usavam nos inquéritos, nas apurações religiosas, esse termo, dar glória a Deus. E quando a pessoa dava glória a Deus, ela era obrigada a dizer a verdade. É por isso que nós temos esse hábito muito comum aqui, entre nós brasileiros, que a gente fala, eu juro por Deus. É como eu estou falando a verdade absoluta. É a mesma coisa, dar glória a Deus. Olha só a tradição nossa que vem desde aquele tempo. Ele fala, dá glória a Deus. E ele dá glória a Deus. E eles perguntam, quem salvou? Ele falou, foi o Messias. E é engraçado, porque ele fala assim, que te fez? Os fariseus perguntando, que te fez? Como abriu os teus olhos? Respondeu-lhes, eu já vos disse e não ouviste. Que quereis ouvir novamente? É interessante, porque olha só a coragem desse cego em frente a esses líderes religiosos. Porque Jesus Cristo, ele, além de abrir os olhos físicos desse cego, ele causou uma transformação espiritual nesse ser. Porque ele estava com uma coragem diferenciada, ele conversava de igual para igual com aqueles líderes religiosos da época. A nata intelectual, os mais inteligentes daquela sociedade. E ele ali, que era um ser analfabeto, que não foi alfabetizado, que era cego, ficava mendigando, naquele momento ele estava conversando como se estivesse de igual para eles. Como isso? Se há 1, 2, 3 horas atrás ele ficava mendigando na rua, sem nenhuma capacidade intelectiva, então não foi simplesmente uma cura da cegueira física que Jesus perpetrou nesse cidadão. Ele fala assim, olha a resposta que ele dá para os líderes, olha a coragem. Porventura vós quereis tornar-vos discípulos dele? Olha a coragem. E os fariseus assim agem. Eles o insultaram e disseram, tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Não sabemos, porém, de onde este é, se referindo a Jesus. Em resposta, o homem lhes disse, nisso, pois, está o maravilhoso. Olha a resposta desse ex-cego. Que vós não sabeis de onde ele é, e ele tem aberto os meus olhos. E não é só a cegueira espiritual, a física, hein, gente? Sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha que profundeza de inspiração que esse cidadão estava, que esse indivíduo estava. A inspiração que ele estava, a intuição que sabe dos benfeitores para ali fazer um enfrentamento, mas um enfrentamento pacífico, um enfrentamento brando, um enfrentamento respeitoso, vamos assim dizer, mas com firmeza, de forma enfática, incisiva. Mas se alguém é adorador de Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde sempre não se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não estivesse junto de Deus, não poderia fazer nada. Em resposta disseram-lhe, tu fostes gerado, os fariseus respondendo para ele, tu fostes gerado todo em pecado e nos ensina? Os fariseus captaram a autoridade moral que ele estava exercendo sobre eles ali, tanto é que eles melindraram, falaram, você é tido como gerado em pecado e está vindo aqui querer ensinar a gente? E o expulsaram, mandaram ele para fora do templo. Expulsaram ele, não aceitaram essa transformação moral. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Então depois
Jesus ficou sabendo de tudo isso que aconteceu e ficou sabendo que ele havia sido expulso do templo. E encontrando, lhe disse. E olha só que interessante, porque aqui fala encontrando, lhe disse. Mas quando ele encontra esse ex-cego, percebam, ele não sabe ainda sobre o aspecto físico quem é Jesus. Porque o último contato que ele teve com Cristo, ele era cego, ele não conseguia enxergar. Então Jesus reencontra com ele e ele não sabe que esse ser que está conversando com ele agora, que vai iniciar um diálogo, é Jesus. Então, quem é? Jesus fala assim, tu crês no Filho do Homem? Jesus falando. Em resposta, ele disse, o ex-cego responde, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus, já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Jesus fala, sou eu sou o Filho do Homem. E ele, o ex-cego, responde, creio, Senhor, e o reverenciou. E Jesus disse, olha a resposta de Jesus e reflitam. Esse é o ponto fundamental do nosso estudo. É o ponto nevrálgico, é o cerne, a pedra de toque. Reflitam. Olha o que Jesus disse. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Em algum momento de toda a vida do Cristo, de todas as passagens que nós temos dos compêndios espíritas ou não, alguém já viu Jesus Cristo transformando alguém que tinha uma visão física em cego físico? Alguém já viu isso? Não, não tem. E se alguém achar, pode me mandar um e-mail, mandar uma mensagem aí, que eu quero saber. Não existe. Que a pessoa tinha uma visão física. Ah, vamos falar o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, Flávio. Eu conheço a história de Paulo de Tarso também. Lá naquele livro do Emmanuel, Paulo Estevão, tem essa passagem. Só que é temporário. Logo depois, ele recupera a visão. Mas eu digo uma cegueira permanente. Tem alguma passagem? Eu não conheço. Conheço muito pouquinho dos Evangelhos do Cristo. Mas se alguém souber, me ajuda aí. Então, o que Jesus Cristo está falando aqui? A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. O que isso significa? Que as pessoas que vivem nessa cegueira espiritual, a missão do Cristo ao trabalhar cada um de nós é fazer com que saiamos dessa cegueira. Para que nós ampliemos a nossa visão para as verdades espirituais. Essa é a proposta. Esse é o objetivo que tem que ser de toda qualquer religião. Fazer o quê? Que o homem veja as verdades espirituais. Essa é a proposta. E o que significa os que veem se tornem cegos? Isso daí está aliado muito ao orgulho. Porque tem muitos religiosos que acham que sabem muito. Que acham que não precisam fazer mais nenhum esforço nessa encarnação, porque eles leram meia dúzia de livros, eles conhecem um pouquinho da sua religião, eles conhecem um pouquinho dos textos de Jesus, decoraram algumas coisas de Jesus, se acham kits com as leis de Deus. Então eles se acham que não precisam se melhorar espiritualmente. Então esses são os que vêm e se tornem cegos. Porque essa visão que eles têm da religiosidade, da vida do mundo espiritual, é uma cegueira. Ele se confunde cotidianamente. Então eles se tornam cegos. E olha só, os que estavam com ele, dentre os fariseus, ouviram essas coisas e lhe disseram, o fariseu falou para Jesus, porventura nós somos cegos?
fariseu, aqueles que conheciam, que supostamente conheciam as leis de Deus, que estudavam os manuscritos de Moisés. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. O que é isso? Que toda aquela pessoa que se volta para o aperfeiçoamento, para o conhecimento das leis de Deus, que busca esse conhecimento, mas só fica no conhecimento sem aplicação, ele se torna responsável. Vem toda uma carga de responsabilidade sobre essa pessoa. Porque ela tem o conhecimento e não coloca em prática por orgulho, por comodismo, por relutância, por resignação ao próprio Deus. É por isso que Jesus Cristo que fala. Que essas pessoas são responsáveis. São responsáveis pelo conhecimento que têm. E o preço será caro. Não que vai ter um julgador para condenar, mas do sentimento de culpa, de ter um tesouro na mão e não bem empreender esse tesouro. E para encerrar, para a gente arrematar essa situação, essa reflexão do capítulo 9, de que se trata em verdade de uma cegueira espiritual e não física, vejam só o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é maravilhoso. Quem assina o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é o Espírito da Verdade. E dentre nós espíritas, o Espírito da Verdade, vocês vão se recordar que sustentam que é o próprio Cristo, que se auto-intitula como o Espírito da Verdade. Ele começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Incrível, né? É maravilhoso isso. Porque não é cegueira física. Não é cegueira física. E ele, só para arrematar, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, é importante, quando a gente se propõe a ler, a estudar os ensinamentos do Cristo, tentar buscar essa parte espiritual, mergulhar nas palavras do Evangelho e tentar aurir essa energia espiritual que tem no Evangelho. Então, que fique a nossa reflexão para que nós saiamos dessa cegueira espiritual e encontremos em Jesus a cura de todas as nossas enfermidades. Acho que a voz do além quer fazer uma colocação. Fique à vontade. Não esqueci de convidar a todos para a nossa próxima live na sexta-feira, às 7 da noite. E quem sabe a Fernanda participa com a gente, né? Fernanda, é com você na sexta-feira? Está devendo para a turma aí uma live, hein? Olha lá, hein? Um beijo para vocês, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e até sexta-feira, às 19 horas. Mais uma vez aqui no nosso Facebook do Grupo Espírita de Atendimento Samaritano de Jesus e com sala também de bate-papo, graças à nossa voz do além, no Amigos dos Samaritanos. Fiquem em paz.